Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Estão com saúde? Estão ficando em casa? Estão se cuidando? Espero que sim, porque a Pro tá fazendo tudo isso. Que bom que vocês estão aí para mais uma aulinha. Mas primeiro, nossa oração. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedinhos nessa mão, outros 5 nessa mão. Junto agora todos eles para fazer a minha oração. Então a Pro vai fazer a oração aqui e vocês vão repetir daí, tá? Querido Deus, obrigado porque você sempre cuida de mim, me protegendo do mal. Ajude-me a confiar na promessa de que você está comigo. Perdoe-me quando esqueço de confiar em você acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então vamos lá a nossa historinha de hoje. Eu vou apresentar a vocês o principal personagem dessa história. Pode ser sempre o principal personagem, né? Mas a gente vai começar falando dessa pessoa aqui. O nome dele é Daniel. E o Daniel trabalhava para o rei da Babilônia. Olha aqui, ó. Estão vendo a coroa dele? Então, o rei da Babilônia gostava muito de Daniel, porque Daniel era uma pessoa muito correta. Um dia, o rei fez uma lei proibindo o quê? Que as pessoas pedissem qualquer coisa durante 30 dias para alguém. Não podia, ó. Ele fez uma lei proibindo as pessoas de pedirem alguma coisa para qualquer Deus ou pessoa durante 30 dias. E quem fizesse isso, quem desobedecesse essa lei, seria jogado num buraco junto com os leões. Daniel era um servo fiel de Deus e ele fazia sempre as suas orações. Em qualquer momento, ele ia lá e orava a Deus. E quando ele ficou sabendo dessa lei, ele pensou assim: eu vou continuar orando a Deus. O que aconteceu? Alguns homens viram Daniel orando. Ele estava lá, aqui não dá para mostrar, mas ele estava lá ajoelhadinho, orando para o Deus verdadeiro. Quando eles viram, eles tinham inveja de Daniel, né? Eles falaram assim: vamos contar para o rei. E foram lá e contaram: olha, Daniel estava orando para Deus. Daniel não estava obedecendo a lei. Então, ele tem que ser jogado no buraco dos leões, lá na cova dos leões. O rei ficou muito triste. Por quê? Porque o rei gostava de Daniel. Mas, lei, Daniel foi colocado com os leões. Aqui a Pro só tem um, mas eram vários leões. E eles fecharam o buraco para o Daniel não sair. E ele passou a noite toda com os leões. O rei ficou muito triste. Ele não conseguia nem comer, ele não conseguia dormir. Ele disse assim: eu quero que passe essa noite logo para eu ir ver como é que está o Daniel. E foi o que ele fez. De manhã cedinho, ele foi lá onde o Daniel estava, na cova dos leões, e chamou: Daniel, Daniel.
E ele estava preocupado, porque ele não sabia o que ele ia encontrar. Quando eles abriram a cova, o Daniel estava lá, da mesma maneira, e Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões e nada de errado acontecer com o Daniel. O rei ficou contente e mandou que tirassem Daniel lá da cova dos leões, lá do buraco dos leões. Gostaram da história? Daniel jamais deixou de orar para Deus, né? Mesmo com essa lei, ele disse assim, não, essa lei não serve para mim, eu vou continuar orando. E ele continuou orando. Muito bem. Agora, a Pro tem outra maneira de contar a mesma história, só que agora com gravuras. Ó, Daniel na cova dos leões. A Pro vai estar contando a história para vocês de uma maneira que vocês consigam entender. Muito bem. Deixa eu sair daqui. Ixi, não tá indo, né? Deu. Então, o rei Ciro era rei dos persas. Ele conquistou a Babilônia e se tornou mundial, ou seja, uma pessoa muito importante. E ele, o que ele fez? Dividiu o seu império para ser governado entre 120 governadores. E Daniel era um desses 3 supervisores. Uma dessas 3 pessoas que supervisionavam, olhavam se os 120 governadores estavam fazendo tudo certo. O rei planejou colocar Daniel à frente de todo o império. Os governadores ficaram com inveja e procuraram motivos para acusá-lo. Então eles pensaram assim, Daniel está se tornando mais importante do que todo mundo. O que a gente podia fazer para o Daniel, se fosse hoje em dia, se dar mal? A gente fala, o que a gente pode fazer para ele se dar mal? Procuraram achar defeitos no Daniel, mas ele era fiel, honesto, dedicado, competente, não tinha nada de errado que ele fizesse. Por não acharem nada para acusar o Daniel, eles pensaram assim, nós vamos ter que usar alguma coisa contra o Deus do Daniel. Aí eles foram lá no rei e falaram para o rei, rei, viva para sempre, viva o rei, viva para sempre. Todos os governadores concordaram que nos próximos 30 dias ninguém pode orar para nenhum Deus ou para nenhum homem. Se alguém fizer isso, ele vai ser jogado lá na cova dos leões. O rei concordou e disse tudo bem. Ele nem se deu conta que isso podia ser uma pegadinha contra o Daniel. E o rei pensou, é uma boa lei. Eu sou o rei, eu não quero que ninguém fique pedindo para nenhum outro Deus, nem nada. E ele acabou achando até que era uma boa. Uma cópia dessa lei foi dada para o Daniel, que ficou muito preocupado. Ele foi para casa e chorou muito. Por quê? Ele não queria desobedecer ao rei, mas ele não ia deixar de orar. Os governadores foram espiar na janela e o que aconteceu? Daniel estava orando. Daniel não ia deixar orar. E o que foi que aconteceu? Eles foram contar para o rei. Olha, nós vimos que Daniel estava orando. E aí, o rei disse assim, lei é lei, ordens são ordens. Daniel vai ter que ser jogado na cova dos leões. E jogaram ele lá e fecharam a entrada da cova, do buraco. Lá dentro da cova, quando Daniel entrou, ele já foi logo dizendo, leões, fiquem quietos. Os leões grunhiram um pouco e se recolheram. Eles estavam famintos, mas se acalmaram. Daniel orava e louvava
ao Deus Altíssimo, que é Senhor também dos leões. De volta ao seu palácio, o rei ficou muito triste. Não conseguiu dormir, não conseguiu festejar, não conseguiu beber, só pensava na maldade que havia feito ao Daniel. Quando o sol começou a nascer, o rei foi correndo lá para ver como é que Daniel estava. De longe ele já gritava: meu bom Daniel, o seu Deus conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: viva para sempre, rei! O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Louvado seja o Altíssimo. O rei muito se alegrou com isso de Daniel não ter sido devorado pelos leões, né? Todos quiseram ver o que tinha acontecido com Daniel e viram que ele saiu de lá sem nenhum machucado, sem ter ferimentos e nem tinha lutado com os leões. Daniel havia confiado em seu Deus. Todos ficaram impressionados e o rei não cabia em si de tão contente porque não tinha acontecido nada com o Daniel. Gostaram da história? É legal, né? É bom quando a gente confia em Deus sobre todas as coisas. Foi isso que Daniel fez e ele foi protegido por Deus. O que a gente pôde aprender então com essa aulinha de hoje, com essa história? Deus enviou seus anjos para fecharem a boca dos leões e salvar Daniel da morte. Deus enviou seus anjos, eles fecharam a boca dos leões e os leões nem atacaram Daniel. Deus é poderoso e está sempre pronto para cuidar de nós. Por isso ele enviou o seu próprio filho Jesus, que morreu e ressuscitou, livrando da morte eterna aquele que nele crer, que somos nós, né? Que cremos e acreditamos nisso. Muito bem, nós temos duas atividades. Vocês vão escolher uma ou outra, não precisa fazer as duas, tá? Essa aqui é um desenho que estava lá na história, que vocês vão colorir com lápis de cor ou giz de cera. Ou esse outro aqui, que pode ser feito, ou deve ser feito, com um saco de papel. A Pro Nambandi, ela fez com um saquinho de pipoca. Tá vendo, ó? Aí a gente coloca, para vocês vai ser mais fácil que a mãozinha de vocês é menor, né? Coloca o dedo aqui e dá pra mexer com a boca do leão. Então vocês escolher ou esse ou esse. A Pro fez os dois para vocês verem como que cada uma das atividades pode ficar. Aqui a Pro pintou com giz de cera e aqui a Pro fez com um saquinho de pipoca, mas vocês podem fazer com qualquer tipo de saquinho. O importante é fazer a atividade e depois compartilhar com a Pro lá nos arquivos para ver como é que ficou. Esses dois, esse desenho e esse molde, a Pro vai colocar lá em Ensino Religioso nos arquivos para vocês poderem copiar, tá? Então, termina assim a nossa aula. Fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe bastante vocês e os familiares de vocês. Beijo, até a próxima aula.